Aula 9. Características dos contos de fadas. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai refletir um pouco mais sobre a estrutura dos contos de fadas. O que é isso? Você vai pensar e você vai analisar e observar como um texto em formato de conto é estruturado, como ele é organizado. Então, vamos à questão número 1. Em muitos contos, há um conflito, ou seja, existe um conflito, ou seja, um problema que precisa ser resolvido pelos personagens. Sua resolução equivale ao desfecho da história. Vamos ver como isso acontece no conto As Três Fiandeiras. Primeiro, a personagem central é a moça bonita e prendada que queria casar. Ela é a personagem principal, personagem central desse conto. O conflito, no caso, o problema que apareceu nessa história e que precisa ser resolvido. Isso daí é o conflito. Então, que conflito é esse? Para casar-se com o pretendido mercador, ela precisa fiar as meadas de linho bem rápido, o que não conseguia fazer. Ou seja, ela não era fiandeira coisíssima nenhuma, precisava fiar e teria que ser rápido. Então, esse é o conflito. É a situação que surge na história e precisa ter um desfecho. E agora, qual é o desfecho da história? A moça aceitou que as três velhas fiassem em seu lugar e as convidou para o casamento. Então, a partir daqui, a história ganha um final. Ficou claro? Espero que sim, hein? Questão 2. Agora é a sua vez. Com seu grupo, complete o quadro tendo como base os contos lidos pelo professor ou pela professora. Então, chegou o momento de você levantar os dados de um conto ou de um ou dois que foram lidos pelo seu professor, pela sua professora, ou mesmo do conto A Fiandeira Preguiçosa. Você pode fazer pensando nele. Então, por exemplo, se nós pensarmos aqui num conto bem conhecido por vocês, Os Três Porquinhos. Quem são os personagens centrais ou o personagem central? Você vem e anota aqui. É só um exemplo, tá, gente? Qual é o conflito que surge na história dos Três Porquinhos? Que momento começa esse conflito? Quando o lobo chega e começa, né? E deseja destruir a casa de um dos porquinhos. Então, você vai e anota aqui esse conflito. E o desfecho desse conto? Como que é? Como que acontece no final do conto dos Três Porquinhos? Vocês lembram que dois têm as casas derrubadas. E aí eles se juntam na casa de um terceiro e preparam o quê? Uma armadilha para o lobo, que quando entra pela chaminé, encontra ela acesa, se queima e sai correndo. Então, você pode colocar aqui o final, o desfecho, como a história termina. Isso que eu acabei de falar sobre os Três Porquinhos é só um exemplo. Você pode escolher o conto que você quer falar. Se você for falar do conto A Fiandeira Preguiçosa, você vai fazer a mesma forma. Anotar a personagem principal, anotar o conflito e depois o desfecho. Tá bom? Então, fique livre para escolher o conto. Questão 3. Vamos relembrar contos bem conhecidos?
Escreva o desfecho para cada história de acordo com o conflito. Então, vamos lá. Primeiro conto aqui, a primeira história é a da Chapeuzinho Vermelho, que ela já é a personagem central desse conto. Conflito. O que é que acontece ali? Qual é o problema que surge que vai precisar de uma solução? O lobo chega antes da menina na casa da vovó. E aí vocês sabem o que acontece. Então aqui vocês vão escrever o final, né? O desfecho desse conto. O que é que acontece depois que ele chega na casa da vovó? E aí? Então pense, puxe aí na sua memória a história da Chapeuzinho, que ela é bem conhecida, e anote aqui o seu desfecho. O próximo conto, a próxima história é Branca de Neve e os Sete Anões. É o meu conto preferido. Então vamos lá. Qual é o conflito nessa história, nesse conto da Branca de Neve? A madrasta, que se considera a mulher mais bela do mundo, descobre que perdeu seu lugar para Branca de Neve. Ela fica furiosa e quer destruir a menina. Então, esse aqui é o conflito, é o problema, vejam que problema, que surge neste conto. E como ele termina? Qual é o desfecho? Você que vai criar, você vai inventar ou você vai lembrar aí na sua memória como é o final desse conto Branca de Neve e os Sete Anões. Faça de forma sucinta, de forma reduzida, tá bom? Então agora, fazendo isso, está terminada essa aula.